Quem é realmente o Renan Santos? Tudo bom, Zé Maria? Um abraço a todo mundo que está nos assistindo. Bom, o Renan é um sujeito de 42 anos, nascido em São Paulo, que vem de uma família de classe média. Sempre foi um grande aluno, tomava as palmadas aí da mãe dele quando era criança, né? Quando aprontava e quando tirava nota baixa. Fez faculdade de Direito na USP, largou, foi ser empresário. O que não é pouco, né? Direito na USP não é pra qualquer um. Mas também quando eu larguei para ser empresário, eu tomei muita bronca na minha mãe também. Então faz parte, tem o lado bom e o ruim do peso da instituição. Em que setor empresarial? Fui trabalhar com metalurgia. Metalurgia era na parte de tanto iluminação quanto portas de janelas de aço. Perfeito. Projetei produto, fui vendedor, trabalhei com RH, trabalhei com vendas, aprendi a lidar com o sindicato. Boa parte da minha formação humana mesmo, na prática, se deu ali. E sempre gostei de política, sempre estudei, sempre li muito sobre história, sempre fui apaixonado pela questão da relação dos grandes homens com a história da humanidade. E, no fundo, a história da humanidade é a história política da humanidade. Quando a gente estuda os grandes generais, os grandes homens que moldaram o passado, foram homens que atuaram na política. E aí você percebe que existe uma grande linha do tempo que começa com eles lá atrás e pode chegar até você. Eu sempre falei, qual é o meu papel na história? Sempre tive esse fogo dentro de mim. Até que ali, por volta de 2013, eu vi as famosas manifestações dos 20 centavos, vi meus colegas de faculdade liderando aquilo, falei, não vou deixar meus amigos petistas tomarem isso. Tomei aquelas manifestações, voltei a organizar, resolvi largar tudo e falei, não, eu vou juntar um time e vou montar um movimento político para mudar o Brasil, a gente está no momento de mudar. E foi ali que eu juntei com um rapazinho chamado Kim Kataguiri e outros amigos e fundamos o Movimento Brasil Livre, organizamos as maiores manifestações da história do Brasil, derrubamos a Dilma Rousseff, ajudamos ali naquela época a Lava Jato a prender o Lula. Foi um momento muito importante politicamente para o país. Foi, eu acho que é um momento, existe do ponto de vista político um Brasil antes e depois daquele momento. Porque houve uma espécie de despertar da classe média, as pessoas hoje falam mais de política. Mas e como é que esse movimento foi parar no Bolsonaro? Eu vou chegar lá, Zé, vou chegar lá, porque ali o que aconteceu? As pessoas estavam lutando por causas. Olha, não temos bandidos de estimação, vamos apoiar a Lava Jato, a Dilma tem que sair, o PT acabou com os sonhos do país, o Brasil está quebrado por causa das escolhas da Dilma, por causa da corrupção do PT, o Lula era o chefe da quadrilha, esse era o discurso à época. Só que todo movimento político acaba desembocando em uma alternativa política eleitoral. E as grandes lideranças que estavam na rua, tinha eu e o Kim, a gente não tinha nem idade para concorrer, nem partido. O Moro, era talvez um grande nome ali à época, era o juiz da Lava Jato. Houve alguma medida Janaína Pascoal, talvez? Não tinha grandes ambições, talvez não tinha traquejo político. Tinha um capitão ali, andando, gravando vídeos, e ele meio que acabou catalisando aquele processo ao redor dele, e acho que rolou muito à época o famoso se não tem tu, vai tu mesmo, né? Como não tinha o Moro, não tinha outros nomes, foi o Bolsonaro se tornou o líder de maneira injusta do processo, e aí ele ganha as eleições de 2018. Ele não tinha preparo. Com a sua ajuda. Não, assim, não havia intenção minha em ajudá-lo. Eu, quando trabalhei naquela época, eu trabalhei realmente pelo impeachment da Dilma, trabalhei para apoiar a Lava Jato, eu queria ver a prisão do Lula, eu queria que rolassem as reformas que rolaram já no governo Temer. Eu apoiei muito, eu vou dar um exemplo, como eu e o Bolsonaro somos diferentes nisso. À época, no governo Temer, a gente apoiou a PEC do teto e a reforma trabalhista. O Bolsonaro nunca opinou sobre esses assuntos. Depois veio a reforma da Previdência e o Bolsonaro fez discurso contra, tanto ele quanto o Eduardo, que era filho dele. E nós não, nós apoiamos à época uma reforma que era impopular. Tem uma incoerência aí. A linha política do ex-presidente Bolsonaro, militar, de direita, é estatizante e protetor, né? Não é bem um liberal. Exato. Então, por isso que houve um choque quando ele entra no poder, porque aquele Bolsonaro, que era um sindicalista dos militares, ele se torna um presidente que precisava fazer reformas liberais. E aí ele tinha um Paulo Guedes, que tinha esse discurso, os mercados acreditavam, e aí o Bolsonaro passava esses sinais contraditórios para as pessoas. Então o problema do governo Bolsonaro é que eram muitos sinais contraditórios o tempo todo, e aí quem acaba ficando com os sinais contraditórios, em geral, é a pessoa que acaba vivendo um reflexo, uma espécie de um abuso. Então o fã do Bolsonaro, vai pra frente do quartel, não, sai do quartel, não, agora eu gosto do Rodrigo Maia, não, agora não é pra gostar do Rodrigo Maia, não, eu gosto do Gilmar Mendes, não, agora eu não gosto do Gilmar Mendes. Uma pessoa racional não aguenta isso. Agora, uma massa de brasileiros acabou ficando encantada por ele e acabou sendo, vamos dizer, abusada nesse sentido por ele. E aquelas pessoas erraram em apoiar de maneira canina uma família que estava se aproveitando disso. O Bolsonaro acabou perdendo as eleições, nós fizemos oposição ao Bolsonaro nesse processo, e todas as críticas que a gente fez, em especial, vamos dizer, ao gosto que o filho dele, Flávio, tinha pelo luxo, pelos grandes amigos, pelos vinhos, pelas casas,
estava certo, né? Agora a gente está vendo o Flávio como candidato, tudo aquilo que a gente criticava naquela época, que destruíram a Operação Lava Jato para salvar o Flávio, a gente estava certo. A gente foi meio que um profeta de algo que está estourando agora. Sim. A vida não melhora no Amapá. O Amapá não consegue ter uma ligação por terra com o resto do Brasil. Isso é uma loucura. Isso é assustador. E aí o cara vai e manda no Brasil. Quer dizer, um cara que participa de um grupo político que torna um estado ruim como o Amapá, fica basicamente vivendo mal. Mas vem cá, isso não é preconceito, não? Contra Lógico um que estado não. Pobre, não é um... Então, sendo bem sincero, você acha que as pessoas gostam de viver lá? Eu tive no Maranhão, Zé. Eu tive no Maranhão. As pessoas querem ir embora do Maranhão. E eu fui no Maranhão e falei exatamente isso que eu falei. Ó, viver aqui é horrível, as estradas são horríveis, vocês são tratados como bichos, as cidades não são sustentáveis. Se a gente quiser melhorar a vida de vocês aqui, eu preciso apontar um problema. Eu não posso ser, Zé, condescendente com uma pessoa que está vivendo mal e que está sendo explorada politicamente por uma classe política horrível. Eu tenho que libertar ela. E a libertação vem com a verdade. A verdade liberta. Eu posso fazer o que todo político que vem de São Paulo, do Centro-Sul, faz lá no Nordeste, que é chegar, tá com a musiquinha, vou comer um cuscuz aqui, comer uma buchada. Isso é enrolar as pessoas. Você prefere indicar os problemas. Eu preciso falar os problemas e falar, se viver aqui fosse bom, as pessoas não estavam migrando para outros lugares. O único lugar no Nordeste hoje que está com um saldo positivo no fluxo migratório é a Paraíba. É só a Paraíba. De resto, as pessoas estão indo todas embora. Salvador, a população diminuiu. Bahia, a população está indo embora. Maranhão, o pessoal está indo para Goiás. Pará, que não é Nordeste, mesma coisa. O pessoal do Pará está indo embora. Eu estive nessa semana lá em Recife, para comemoração dos 20 anos do blog do Magno, conversava com um empresário muito bom, Eduardo Monteiro, e ele falando exatamente da administração da Paraíba, né, que não é de agora, né, já vem sendo administrado um estado superavitário. Sim. Talvez o segredo esteja exatamente no controle fiscal, né? Olha, se tem uma coisinha, o administrador público não precisa ser brilhante. Se tiver controle fiscal, metas e indicadores na administração pública, e lei e ordem, segurança, as coisas começam a acontecer. As pessoas não são idiotas. Lá no Nordeste, as pessoas não são imbecis. Nem um pouco. Se você prover meios para que as pessoas possam trabalhar e viver a vida delas, elas resolvem a vida delas. Agora, o Estado está em permanente estado de sabotagem com essas pessoas. Uma coisa que eu vi, por exemplo, sul do Maranhão. O Maranhão é um lugar muito mal administrado. O agro chegou lá. Está em balsas. Os gaúchos estão... Exato. A gauchada juntou com os maranhenses, chegou um cearense, os paraenses lá no meio, tá andando. Agora ninguém dá estrada para eles, o cara não consegue escoar a produção dele porque não tem estrada. Ele tem insegurança também, porque é perigoso morar no Maranhão. Se o Estado fizer o básico, eles se resolvem. Então tem um problema aqui, porque, vamos dizer, a classe política nos estados do Nordeste, e do Norte também, ela é especialmente ruim. Não estou falando que no Centro-Sul a classe política é boa, não. Temos graves problemas. Só que definitivamente, quando eu comparo, não é igual. Não é igual. Se eu comparar o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, com o governador lá, com o Brandão, lá no Maranhão, não é igual. O Brandão é 1000 vezes pior do que o Eduardo Leite. E os políticos ao redor do Brandão são 1000 vezes piores do que os políticos ao redor do Eduardo Leite. Mesmo eu não concordando com o Eduardo Leite, muitas coisas na linha dele, o Eduardo Leite apenas é melhor. O Tarcísio em São Paulo, ele é melhor do que o Jerônimo na Bahia. Efetivamente. E o time que o Tarcísio tem é melhor. Posso não concordar muita coisa com o Tarcísio, mas é melhor. Então, eu preciso superar essa classe política muito ruim que está fazendo a vida das pessoas, especialmente nas regiões norte e nordeste, ser ruim. Por isso que elas estão indo embora. Você falou muito aí em desequilíbrios, né? Desequilíbrios regionais. Eu sempre pergunto o porquê da América do Sul nunca se desenvolver, né? O continente europeu se desenvolveu, foi lá para frente, a América do Norte, e a América do Sul ficou presa, que a Argentina que houve um momento que se desenvolveu. E aí a conclusão que eu chego, o diagnóstico, é a política mal feita. Sim, são as instituições, é a forma como o capital humano é gerido. O maior ativo que um país tem não são riquezas naturais. Agora a gente vai falar só de terra rara agora no Brasil. É o capital humano. Se você não cria capital humano, o seu país vai ser uma porcaria. E como é que cria o capital humano? Não só investir em educação, mas ter um ambiente de negócios bons em que as pessoas enriqueçam. As pessoas enriquecerem e você investir na educação delas, uma coisa retroalimenta a outra. E fazer as pessoas ganharem dinheiro é ter um regime de competitividade que aumente a produtividade das pessoas. Ou seja, um Estado tenha regras simples, que não cobre muitos impostos, que os serviços sociais funcionem, que os contratos são cumpridos, que contratar e demitir uma pessoa seja fácil, como é nos melhores lugares do mundo, que abrir e fechar uma empresa não seja
não seja difícil, não seja um crime você fechar uma empresa, como acontece aqui no Brasil, para as pessoas poderem tomar risco e empreender, que ter energia elétrica abundante e barata não seja um absurdo, que ter uma estrada que ligue uma cidade a outra também não seja, nossa, um grande investimento. É o básico. Quando você entrega esse básico, você consegue fazer com que as pessoas possam fazer negócio entre si, criar empresas, gerar riqueza, estudarem e se capacitarem. E aí você faz com que o capital humano puxe todo o resto. Um recurso natural, como as terras raras que nós temos no Brasil, sem capital humano, só são um monte de pedregulho. Então, eu vou dar um exemplo das terras raras, porque todo mundo está falando sobre isso, ninguém sabe sobre esse assunto. O Brasil tem 20% das reservas mundiais de terras raras. A nova economia desse século vai depender disso. Se você pedir hoje para uma empresa brasileira conseguir não só tirar essas terras raras da terra e processar, não tem uma empresa brasileira que consiga fazer isso. O processamento das terras raras, que é separar esses componentes dessa pedra bruta, é super custoso. É um processo que... 1%, eu acho que é gerido aqui no Brasil, né? É 1% da produção mundial. E o processamento, em geral, mandam tudo para a China fazer. A China processa mais de 90% das terras raras do mundo. E ela, acho que ela minera coisa de 70%. Ou seja, o mundo manda para a China processar. O que a China tem nas terras raras? Capital humano. Hoje, a gente não tem o capital humano. A gente não investiu em capital humano, porque o Brasil não liga para o capital humano. Então, não tenho capital humano, eu não vou conseguir processar a própria riqueza. Veja, quando o Brasil fez esse investimento em capital humano, Zé, a gente investiu lá nos anos 60, 70 para ter a Embrapa. Mandou um monte de gente para estudar lá fora. Aí você teve, vamos dizer, a capacitação também das escolas de agricultura no Brasil. Teve Viçosa, teve Exalc, teve inúmeras. Que você formou uma massa de agrônomos que resolveram a terra do Brasil, que você conhece, né? Acho que você é da área. A terra não é boa no Brasil, a terra do Brasil é complicada. Eu estudei na escola pública federal lá em Barbacena, na agropecuária. E assim, teve que preparar a terra, o cerrado, a acidez do cerrado. Esses técnicos criaram o agro super desenvolvido que nós temos. E a Embraer? Foi o investimento que a gente fez no ITA. O que tem em comum tanto a Embrapa quanto o ITA? Tecnologia, capital humano. Capital humano. É isso, formou gente que sabe pensar. Nós temos que formar gente que sabe pensar.